E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se você é novo por aqui, eu sou o Galindo, vivo aqui em Portugal e compartilho com vocês todas as minhas experiências. Inclusive hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu gostaria de saber antes de vir morar em Portugal. Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que se você estiver se planejando para vir morar aqui, essas dicas vão te ajudar muito. Bora pro vídeo! Just don't say it's love. Bom pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de saber antes de vir morar aqui é como os portugueses são receptivos, tá? Eu estou aqui no norte de Portugal e desde que eu cheguei aqui eu fui muito bem recepcionado, eu fui muito bem acolhido. Porque uma coisa é quando nós estamos no Brasil. Quando nós estamos no Brasil, sempre ouvimos dizer que os portugueses são muito diretos, às vezes são muito ignorantes ou arrogantes. Não sei como você entende, né? E desde que eu cheguei aqui, eu vi que não é assim. Óbvio que você precisa saber chegar e conversar, você precisa saber dar com as pessoas de uma forma educada, né? Se você chegar para um português aqui e falar, onde é que é tal lugar? Provavelmente ele não vai te responder de uma forma muito educada. Mas se você souber chegar, conversar, com licença, boa tarde, bom dia, né? Explicar a sua situação, tentar conversar com eles, fazer amizades e tudo, você vai ser muito bem acolhido, vai ser muito bem recebido. E eu não tinha essa noção quando eu estava no Brasil, né? Porque a gente ouve muitas coisas e a gente já chega aqui com um pé atrás. Eu também posso me considerar uma pessoa de sorte, porque todas as pessoas que eu topei aqui, desde que eu cheguei, me ajudaram muito bem. Foram pessoas que fizeram coisas por mim que pessoas que eu conheço a vida toda talvez não fariam, né? Quem me conhece, né, não se sinta ofendido por isso, mas realmente a gente chega aqui e fica encantado, porque não aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas. Vocês assistiram o vídeo do Bento anterior, né, e ele também teve essa grande ajuda de pessoas que ele nem conhecia. Ele simplesmente chegou, conversou, explicou a situação dele e ajudaram, sem que ele pedisse. A segunda coisa que eu gostaria de saber, né, antes de chegar aqui, como é difícil se comunicar com os portugueses no início. A gente sempre tem aquela ideia de que é a mesma língua, de que a gente fala as mesmas coisas, falam as mesmas palavras, mas quando a gente chega aqui, a gente se depara com palavras que nós nunca ouvimos falar, como esferovite, que é isopor, né? X-ato, que é o nosso estilete. Então, às vezes, as conversas ficam meio difíceis, meio complicadas. Coisas que eram para ser simples, né? A gente fica, como? Mas o mais certo a se fazer quando isso acontece é você falar, olha, eu não entendi. Ou, olha, você pode falar um pouco mais devagar? Isso ajuda muito e eles sempre entendem quando a gente fala isso. Mas uma coisa é certa, se eu soubesse o quanto é difícil se comunicar nos primeiros meses, nas primeiras semanas e principalmente nos primeiros dias, eu me preparado mais, tá? Uma dica que eu sempre dou é você assistir filmes, principalmente infantis, que você pode encontrar mais dublagem de Portugal, porque você vai treinando o seu ouvido, né, para saber como que eles falam aqui e o sotaque, né? Às vezes eles falam muito rápido, sai um pouco diferente as vogais do que a gente conhece. Então eu sempre dou essa dica, né, para você tentar se familiarizar com a pronúncia, né, se familiarizar com o modo que eles falam, porque quando você chegar aqui vai ser muito mais fácil. Aconselho que você já vá treinando o seu ouvido antes de vir morar em Portugal. A terceira coisa que eu gostaria de saber antes de chegar aqui é como fazer amizades torna o processo muito mais fácil. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa, vamos dizer, muito recuada. Eu sou uma pessoa até que tímida, né, em certos pontos. Eu demorei um pouco para entender e eu estou treinando isso, que fazer amizades torna esse processo muito mais fácil, porque aqui, quando você chega, você não conhece quase ninguém, e quando você conhece poucas pessoas. Então, fazer amizades, que seja com brasileiros e principalmente com portugueses, né?
A gente fala muito, né, quando a gente está se preparando para sair do Brasil, é que a gente quer distância dos brasileiros. Mas olha, não venha com esse pensamento, tá? Esteja disposto a fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, mas regule o seu filtro. E se você conhecer alguma pessoa que não é do seu tipo, ou que você acha que não é que tem um bom caráter, você tem que filtrar essa pessoa para que você não venha a ter problemas no futuro. Existem sim pessoas que querem só se aproveitar, mas não venham com isso na mente como uma coisa certa, tá? Sempre esteja aberto, porque quando você chega aqui, o que você mais precisa é de ajuda. E às vezes a ajuda vem de onde você nem espera. Às vezes você está precisando de alguma informação, você está precisando de alguma coisa, você precisa chegar até um lugar e você conhecer pessoas para você poder conversar, explicar o que está acontecendo, torna o processo muito mais fácil. Desde que eu cheguei aqui, eu já tive muitas ajudas, já ajudei algumas pessoas também, e isso fez toda a diferença, porque vai de você encontrar uma casa melhor e mais barata, vai de você precisar ir a algum órgão público e resolver alguma situação. Então estejam abertos para novas amizades, tá? Estejam abertos para conhecer novas pessoas, porque isso vai facilitar muito o seu processo aqui de imigrante. Olha, se esse vídeo estiver te ajudando, se essas dicas estiverem te motivando ou te abrindo os olhos para outras coisas, eu peço que você se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like aqui embaixo, aproveite esse momento, tá? É fácil, é só você clicar nesse botãozinho aí demais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem também está planejando vir aqui morar em Portugal. E não deixe de ativar as notificações, ok? E a quarta coisa que eu gostaria de saber antes de vir morar aqui é que as coisas não são tão fáceis quanto parece. Muitas das vezes nós assistimos alguns vídeos que falam que é só você chegar e fazer, ou que é só você ir até algum lugar e conversar, mas quando você chega aqui, você se depara com outra realidade e você vê que você está muitas das vezes sozinho, que você não conhece ninguém, e o seu psicológico ele te bloqueia, o seu psicológico ele faz com que você trave muitas das vezes. E o que eu sempre digo e o que eu sempre falo é que você precisa fazer as coisas independente do seu medo, tá? Aqui, quando você chegar, você não vai conhecer ninguém, né? Você provavelmente vai estar sozinho e você vai ter que quebrar algumas barreiras, você vai ter que quebrar alguns paradigmas que você tem com você durante toda a sua vida. Então, além de você preparar o seu psicológico, você tem que se blindar, né? Você tem que saber e ser confiante que você vai chegar aqui e fazer acontecer. Você vai chegar aqui e as coisas não podem te abalar no primeiro, no segundo, no terceiro dia, tá? Você pode ver vídeos ou ter informações de que algumas coisas são fáceis, mas talvez são fáceis para aquela pessoa que está passando a informação, né? E para você são coisas muito difíceis e são barreiras que você vai ter que quebrar. Pra vocês terem uma ideia, eu me preparei muito para a imigração. Eu me preparei para qualquer tipo de pergunta, né? E quando eu cheguei lá, foi completamente diferente do que eu imaginei, né? No primeiro dia eu me vi frustrado. Era para eu ter chegado no meu hotel às 8 da manhã e eu cheguei às 8 da noite. Então eu me senti abalado, eu me senti com medo, eu senti que não era para eu estar aqui. Então eu resolvi descansar, dormir e no outro dia amanhecer reprogramado, né? Com todas as minhas forças e tudo que eu tinha para fazer as coisas acontecerem e darem certo. E a quinta e última coisa que eu gostaria de saber antes de vir morar em Portugal é que aqui as coisas são mais longe do que parecem, tá? Quando a gente chega aqui e começa a conversar com os portugueses ou com as pessoas que moram aqui, elas falam, aqui tem tudo perto, tudo que você precisa tá perto, só que é perto de carro, né? Eu vou dar um exemplo, em São Paulo, se eu precisasse de uma farmácia, era só eu descer um quarteirão que tinha uma farmácia ali do lado de casa. Eu precisasse de um mercado, era só eu andar também poucos metros, menos de 1 quilômetro, que tinha um mercado perto de casa. E quando eu vim aqui, eu não tinha de certo ainda que eu ia comprar um carro, eu não tinha a convicção que eu ia comprar um carro, eu achei que talvez eu nem precisasse. Só que no primeiro dia eu andei tanto, que as minhas pernas ficaram muito doloridas e eu vi que não há condição
de estar aqui sem um carro, a não ser que você more mesmo no centro de uma grande cidade e que você também trabalhe por ali. Essas são as 5 coisas que eu gostaria de saber antes de vir morar em Portugal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que esse vídeo tenha te dado um alerta, né, que faça você chegar aqui mais preparado. Então, eu peço que você não se esqueça de deixar o joinha neste vídeo, não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito e ative todas as notificações. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui! Just don't say it's love. You know it ain't sweet enough.